Diz assim: muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Verso número 64. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Verso 65. Continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntei então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida. Amém? O Senhor Jesus, ele realizou muitos milagres e era seguido por muita gente. Antes dele pregar esse sermão, ele multiplicou os pães, os peixes, estava com uma multidão. A multidão seguia. Todo mundo seguia Jesus. Todo mundo ficava feliz quando ele multiplicava os pães, curava as pessoas. Essa multidão gostava disso, porque quando estavam com Cristo, estava tudo resolvido. Não passavam fome, né? Cristo multiplicava os pães e não tinha ninguém doente próximo de Jesus, porque todos aqueles que se aproximavam de Cristo, ele curava, expulsava os demônios, libertava os que eram oprimidos. E assim foi. Uma vez Jesus fez um sermão. Esse sermão que nós lemos aqui. Ele fez esse discurso e simplesmente as pessoas abandonaram ele. As pessoas abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou: bom, Pedro, João e Tiago, os outros me abandonaram. Por que vocês não vão embora também? Por que vocês não vão? E Pedro respondeu: para onde nós iremos se tu tens as palavras da vida? Vemos que o Senhor Jesus não impediu as pessoas de ir embora. O Senhor Jesus não disse: eu vou mudar o meu discurso para atrair as pessoas. O Senhor não foi atrás daquela multidão que lhe abandonou. Muito pelo contrário, ele perguntou: por que vocês também não vão? Por que vocês não vão? E Pedro disse: olha, nós não temos onde ir. Só o Senhor tem as palavras da vida. O que Cristo disse naquele discurso que foi tão ofensivo ao ponto das pessoas não quererem mais andar com ele? Jesus disse assim: olha, todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E eles pensaram o seguinte: bom, Jesus estava falando o seguinte: olha, eu tenho que comer a minha carne e beber o meu sangue. Se isso for interpretado do modo literal, é impraticável. Se for entendido do modo literal, isso é impraticável. Como é que vamos comer a carne de um homem e beber o sangue dele, se isso era contra a lei? E ele pensando assim: olha, se isso é do modo figurado, isso não é compreensível. Do modo literal é impraticável e do modo figurado é incompreensível. Aquele povo, não entendendo nada do que Cristo dizia, eles se sentiram ofendidos e simplesmente foram. Eles abandonaram Jesus. Não foram em busca de uma explicação. Eles podiam muito bem ser humildes e falar: olha, não entendemos nada. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nos dá uma explicação. E Jesus viu que o povo estava indo embora. Jesus disse assim: olha, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o atrair. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, deixa eles irem. Porque ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo meu Pai. Ninguém. E Jesus sabia que, dizendo aquelas palavras, as pessoas podiam se afastar dele. Mas, contudo, ele não mudou o seu discurso para tornar o evangelho, a sua mensagem, mais atrativa. Jesus sabia muito bem disso, que as pessoas iam se afastar, que as pessoas iam ignorar.
Não. É como se as pessoas ouvissem aquelas palavras de Jesus e diziam o seguinte, olha, entre acreditar que o que ele diz é verdade e me afastar e continuar no pecado, eu prefiro abandonar. Eles abandonaram Cristo, ele disse, não, eu vou embora. E Cristo olhou para eles, né, não se surpreendeu, porque sabia daquilo que podia acontecer, que eles podiam ir embora. Eu quero falar para vocês, a atitude daquele povo foi uma atitude totalmente desnecessária. Porque aquele povo se afastou de Cristo, mas uma hora vão ter que retornar para serem julgados por Cristo. Eles se afastaram do Salvador, mas haverá um dia que eles vão ter que retornar para se encontrar com o juiz. É totalmente inútil, desnecessário se afastar de Cristo. Todo mundo vai ter que se encontrar com ele. Até aqueles que não acreditam nele. Essas pessoas estão na praça, não se sentem nem um pouco atraídos pela palavra. Haverá um dia que o próprio Cristo vai atrair eles para serem julgados, para justificação, para condenação. Todo mundo vai ter que se encontrar com Cristo. E Cristo não foi atrás dele porque ele sabia. Eles vão se encontrar comigo. É impossível fugir de Cristo. É impossível não se encontrar com Cristo. Porque nem sempre ouvir a verdade é agradável. Mas é sempre necessário. E o que Cristo dizia para aquele povo é a verdade. E aquele povo, e o texto diz assim, que eram discípulos. Eram discípulos de Cristo que abandonaram ele. Discípulos, literalmente discípulos. Pessoas que andavam com eles. E eles diziam assim, no verso 6, capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Ou quem pode suportar? Essas palavras eram duras, porque o coração do povo era duro. As palavras de Cristo eram duras, mas eram palavras verdadeiras. Eram duras porque eram verdadeiras. Eles achavam que aquelas palavras amargas, mas eram as palavras mais doces que eles estavam ouvindo. Eram palavras cheias de amor. Eram palavras pesadas porque estavam cobertas de amor. E o povo, ouvindo isso, simplesmente foi. Ninguém que é discípulo de Cristo vai abandonar e não vai voltar. Todos aqueles que são discípulos de Cristo vão estar com ele por causa da verdade. Todos. A pregação de Jesus foi tão ofensiva àquele povo, ao ponto de que, numa multidão de quase 5.000 homens que participaram da multiplicação de pães, só ficou 12. Então, a gente começa a ver. Só ficou 12 homens. O resto tudo se ofendeu e abandonou Jesus. Aquela velha história, né? As pessoas, por não gostarem da verdade, simplesmente elas abandonam. Ah, eu saio da igreja porque tem muitos hipócritas. Ah, aqui é muito frio, blá, blá, blá. Isso é tudo falácia. É a verdade que faz as pessoas se afastarem. A pregação de Jesus era tão ofensiva que o povo não suporta. Dizendo, quem pode suportar isso? Quem pode? Não eram pessoas comuns, eram discípulos do próprio Cristo. Então, pensam comigo, né? Tudo que Cristo dizia para ele era aquilo que eles viviam. O povo achava que era duro ouvir aquelas palavras, que era pesado, que era amargo ouvir, mas não era amargo praticar. O mundo, as pessoas sempre vão se sentir ofendidas em ouvir em público as coisas que fazem oculto. Tudo que Jesus falou para eles em público é coisas que eles praticavam em oculto. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que eles fazem em oculto, falar é torpe, falar é vergonhoso, mas é o que eles fazem, é o que eles praticam. Ele vai, olha, falar em público, o que as pessoas fazem em oculto é algo que não é intelectual, é algo que não é atrativo. Eu vou falar para você, olha, você precisa abandonar esse pecado, você precisa largar isso. Isso é, você olhando para isso, você não vai ver nada de atrativo, nada de intelectual. O que o povo faz? Ele se afasta, simplesmente. Esse foi o ponto central de Cristo. O ministério de Cristo foi fundado na verdade, porque ele é a verdade. Para Jesus, era melhor ele estar com a verdade do que com as pessoas. É melhor ser seguido por pouco que estão em busca da verdade do que uma multidão que só queria milagres. Jesus não foi atrás deles. Não era por falta de amor de Jesus, não. Jesus amava tanto eles que dizia para eles a verdade. Mas eles odiavam tanto a verdade que preferiram se afastar de Jesus para viver a sua vida pecaminosa.
Então é como se Cristo olhasse para os discípulos dele, né? Os discípulos que ele tanto amasse, e dissesse, olha, é melhor perder os discípulos, é melhor perder eles do que deixar eles se perderem por falta da verdade. E Cristo dizia a verdade para eles. Ficou com poucos discípulos, mas ficou com a verdade. Perdeu a companhia de muitos discípulos, mas ficou com a companhia do Pai. E era a companhia mais agradável do ministério de Cristo. E Cristo sempre dizia, olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Cristo estava totalmente disposto a ofender todo mundo. Ele estava totalmente disposto a agradar todo mundo, a desagradar todo mundo para agradar o Pai. O Pai que o enviou. Tudo fazia pensando no Pai. O Pai me ordenou a fazer isso. O Pai disse para mim fazer isso. E aqueles que amam a verdade, aqueles que amam o verdadeiro evangelho, vão continuar a seguir a verdade e o verdadeiro evangelho, mesmo quando essa verdade vai contra aquilo que eles gostam. Mesmo contra essas verdades, vão contra aquilo que nós achamos bom, mas que na verdade é mal. Aquelas pessoas seguiam Cristo por causa dos milagres, por causa dos pães. O próprio Cristo disse, olha, vocês me seguem por causa do pão. Mas do verdadeiro pão da vida que sou eu, você não tem nenhum interesse. Vocês comeram do pão que eu multipliquei, mas vocês estão famintos. Vocês precisam de mim. E o povo ouvindo isso falava, calma aí. O povo se escandalizava com essa mensagem. Hoje as pessoas, elas odeiam o evangelho por causa disso. Porque o verdadeiro evangelho, ele é por natureza ofensivo. E nenhum ser humano gosta de ser afrontado com a verdade. Normalmente as pessoas hoje procuram uma igreja que ele se sente confortável, uma igreja que ele vai se sentir bem. Não estão nem aí para a verdade. Uma das coisas que mais ofendeu aquelas pessoas que se afastaram de Cristo foi quando Cristo baseou toda a sua mensagem em si próprio. Cristo dizia para as multidões, sem mim nada vocês podem fazer. Não importa aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês pensam, a vossa educação, sem mim vocês não podem absolutamente nada. E pessoas olhavam para Cristo e diziam, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para dizer que sem ele nós não somos nada? E eles se sentiam ofendidas, porque Cristo dizia, olha, vocês não podem nada sem mim. E as pessoas questionavam, e o meu potencial? Cadê o meu potencial? A minha formação, aquilo que eu tenho? E quem é o filho do carpinteiro? Esse não é o carpinteiro, o filho de José? E ele falava, olha, vocês precisam comer da minha carne, porque se vocês não comerem, vocês não terão vida. É como se você olhasse para ele e falasse, olha, vocês estão mortos. Vocês estão literalmente mortos. E eu acredito que um que tinha uma classe alta, elevada, olhava para o outro e dizia, pô, nem um carpinteiro. Isso era totalmente ofensivo. Nada ofende mais o ser humano do que ele falar que ele não pode fazer nada sem Cristo. Isso é totalmente ofensivo. Você olha para um homem e fala, você não pode nada. E Jesus decepcionou todo mundo. Todos. O Evangelho de Cristo, ele decepciona todo mundo. Porque todo mundo está na mesma condição de pecador. Todo mundo se decepciona com o Evangelho. Não importa se a pessoa é de esquerda, direita, hétero, homossexual. Todo mundo. O Evangelho ofende todos. Porque ninguém gosta de ouvir isso, que sem Cristo eles não podem fazer nada. Que a salvação depende somente de Cristo. Cristo, quando ele pregar, uma vez Cristo a pregar, aí no livro de Lucas, capítulo 11, no verso 27, uma mulher olhou para ele e disse assim, olha, bendita seja o ventre que te teve, ou melhor, bendita seja o peito que te amamentou. E Cristo disse, não, bendita você que ouve a palavra de Deus. Vocês só para verem que Jesus decepcionou quase todos que vieram lhe ouvir. Todo mundo será totalmente decepcionado. Mas com quê? Por causa da verdade. É a verdade que decepcionava as pessoas. Essa verdade aqui, ele é totalmente afrontosa ao nosso ego. Ela vem e esmaga o nosso ego. Nós vimos que o jovem rico foi procurar Jesus. Ele, se calhar, veio alegre, mas voltou triste. Voltou mais mal do que ele estava, por causa da verdade em si. E Cristo, ele não pregava para as pessoas gostarem do Evangelho, porque é inútil tentar fazer isso.
As pessoas nunca vão gostar do Evangelho, porque elas amam o pecado. Elas nunca vão gostar. Nunca. Você perguntar para alguém, olha, você gosta do Evangelho? É tipo você perguntar para alguém, você gosta de remédio? Não. Ninguém gosta. Mesmo não gostando de remédio, é daquilo que eles precisam. As pessoas odeiam o Evangelho. Odeiam. Então, a minha missão, a missão das pessoas que pregam de Cristo, não é fazer as pessoas gostarem do Evangelho, porque nós sabemos que elas nunca vão gostar. É fazer elas entenderem que mesmo não gostando da verdade, é disso que elas precisam. Mesmo não vendo nenhuma atração nisso, é disso que elas precisam. O mundo odeia a verdade. O mundo sempre vai odiar a verdade. Olha para as pessoas à nossa volta, olha as pessoas a passarem, olha um monte de gente lá atrás, sem nenhum prazer de ouvir a palavra. Mas se tivesse um show aqui, eles se aproximariam, porque eles odeiam Deus. Não tem outra explicação. As pessoas vão inventar um monte de desculpa. Não tem nenhuma desculpa. Elas odeiam Deus. Ninguém é indiferente ao Evangelho. Não existe um ser humano indiferente. Ou o ser humano ama ou odeia. Não existe um ser humano que fala, não, eu não amo Deus de todo o meu coração. Não é que eu não gosto muito. Ou você gosta, ou você ama, ou você odeia. Ninguém é indiferente. Essas pessoas que passam, às vezes umas fazem um papel ridículo, tiram foto, não ouvem. Isso tudo só mostra que elas odeiam essa palavra. O próprio Cristo, quando as pessoas ouviam a palavra, não ouviam a palavra, ele olhava para a multidão e dizia o seguinte, olha, vocês não ouvem essa palavra porque vocês não são de Deus. Mas eram pessoas educadas. Tinha fariseus, tinha pessoas que foram bem educadas, bem treinadas, moralmente boas. Mas Cristo olhava para ela e falava, vocês são do diabo. E se eu chegar para essas pessoas que não têm nenhum prazer de ouvir a palavra e falar, olha, vocês são literalmente do diabo. O que eles vão fazer? Vão se sentir ofendidas, mas é a verdade. Isso não é algo novo, né, irmãos? Isso é algo desde o tempo de Jesus. No capítulo 8 de João, no verso 47, diz assim, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis porque não sois de Deus. Aquelas pessoas que abandonaram Cristo, estavam a mostrar literalmente que não eram de Deus. O próprio Cristo disse, vocês não podem vir a mim se o Pai não vos trazer. Vocês não podem. Você não tem potencial, porque você não pertence a Ele. Isso ofendia as pessoas, porque era um povo que estava acostumado a ouvir a lei. Eles achavam que eram de Deus, mas não tinham nenhum prazer em ouvir a palavra de Deus. Você não tem prazer em ouvir a palavra de Deus, você não pertence a Ele. Porque se Deus fosse o Pai de você, ou de vocês que passam, vocês teriam prazer de ouvir a palavra dEle. Se Ele fosse Pai de vocês, vocês teriam prazer em conhecer as coisas do vosso Pai. E essas verdades todas ofendiam a multidão. Isso era algo que eles sentiam ofendidos. E Jesus disse assim, no capítulo 45, no versículo 45 do capítulo 8 de João. Mas porque eu lhes digo a verdade, vós não acreditam em mim. Vocês conseguem ver? Então, por que eles não acreditavam em Jesus? Porque Jesus lhes dizia a verdade. Porque a vida deles de mentira não lhes fazia ver nenhum atrativo na verdade. A verdade é por natureza atrativa. Mas a vida de mentira deles não via nada de bom, nada de atrativo, nada. E essas verdades de Cristo, eu vou falar para vocês, irmão, até para nós que somos cristãos é difícil de engolir. Mas eu vou falar para você, são as palavras mais saudáveis para a alma. É saudável engolir isso aí. Não machuca o coração, muito pelo contrário. Isso aqui conforta, traz paz na alma. As verdades que a nossa alma, o nosso coração, tem dificuldade de aceitar, são as que mais nos fazem bem. São as que têm poder para nos mudar. A verdade de Cristo, elas são amargas para a carne, mas são doces para a alma. Elas são luz para os humildes e é treva para aqueles que são orgulhosos. E Jesus, quase sempre que Jesus pregava na praça pública, e as pessoas desprezavam a pregação de Jesus, os intelectuais da época, Jesus sempre dizia isso claro na cara deles. Jesus
Uma vez Jesus a pregar, ele disse assim, olha, se Deus fosse o vosso... João 8:42. Se Deus fosse o vosso Pai, vos me amarias a mim, pois eu procedo de Deus, estou aqui, e não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E João 8:37. Procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra em vós, não encontra lugar no vosso coração. Olha como é que Jesus é. Jesus disse essas palavras para líderes religiosos, para aqueles que são religiosos. Jesus disse assim, olha, a minha palavra não encontra lugar no vosso coração. E eles se sentiram ofendidos. Olha, todos se sentiam ofendidos com a pregação de Jesus. Religioso ou não, crente ou descrente, todo mundo que eu vi, todos. Mas Jesus continuou a falar, olha, vocês querem me matar? Não é por outro motivo, é por causa da verdade. É porque vocês mataram a verdade dentro do vosso coração e não suportam ouvir ela do lado de fora. Como ela não tem nenhuma influência dentro de vocês, vocês querem matar aqueles que anunciam essa verdade. Fazem de tudo para não ouvir. E quando por algum motivo ouvem, se sentem ofendidos. O Evangelho de Cristo era resumido nisso. Mas quando a alma está faminta pela verdade, tem aquele ditado que diz que até o amargo é doce, né? Quando a alma tem fome por Cristo, a pessoa recebe isso como vitamina para a alma, literalmente. Ela faz bem para a alma. Como Spurgeon dizia o seguinte, os homens odeiam a Bíblia porque a Bíblia tem aquilo que eles odeiam, a verdade. Então, Cristo, ele nunca ocultou nada. Mesmo sabendo que as pessoas não podiam se sentir atraídas, mesmo sabendo que as pessoas não podiam participar das pregações dele em praça pública em algumas circunstâncias, ele não ocultou absolutamente nada. Não ocultou as partes que ofendem as pessoas. Porque ocultar a verdade para não ofender as pessoas é uma forma de ofender Deus. Porque Deus é o autor da verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Se nós tirarmos aquela parte que ofendem o homem do Evangelho, nós tiramos aquilo que tem poder de lhe salvar. Se tentamos embelezar o Evangelho para lhe tornar mais atrativo, nós tiramos a verdadeira beleza do Evangelho. O Evangelho é belo por causa disso, ele ofende o homem. E o ser humano odeia ser ofendido, ele se questiona, por quê? O Evangelho, ele é belo por natureza. Ele não precisa de absolutamente nada para ser mais atrativo. Nada. Nessa simplicidade, os homens se levantam, odeiam essas palavras de Cristo. Os homens precisam se sentir ofendidos. Eles precisam ouvir que o que eles chamam de diversões, e visitas de prostíbulos, a visita que eles fazem em sites pornográficos, a embriaguez desnecessária, tudo isso eles precisam ouvir que é pecado. Tudo isso, e eles se sentem absolutamente ofendidos. Uma vez, Jesus estava fazendo o seu discurso como de costume, né? E ele terminou de pregar, de fazer o seu discurso. Os discípulos chegaram. Esses 12 discípulos que sobreviveram, né? Eu falo que eles sobreviveram no meio de tantas verdades que eles ouviram de Cristo, necessárias. Eles disseram, então aproximando-se dele os discípulos, avisaram, sabes que os fariseus se ofendem quando ouvem essas tuas palavras? E os discípulos já viram que um monte se afastou. Mas eles disseram, olha, muita gente se ofende quando o Senhor fala essas palavras. Olha o que Cristo respondeu para ele. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa foi a resposta de Cristo. Olha, eles se sentem ofendidos porque eles não amam a verdade. Eles odeiam essa verdade. Se alguém se sentir ofendido com alguma coisa, ele tem que mudar. Não é o Evangelho que vai mudar para não ofender as pessoas. Se o Evangelho ofende alguém, é a pessoa que deve mudar e não nós. Muitas pessoas vão na igreja e não mudam, porque as pessoas que transmitem as verdades que transmitem a palavra, têm mudado o Evangelho para não ofender as pessoas. Por isso que as pessoas não mudam. O Evangelho mudado não tem poder para mudar ninguém. As partes que ofendem o homem no Evangelho são aquelas partes que têm poder para salvar o homem.
Se tirarmos do evangelho essas partes que ofendem, não teremos nada para salvar o homem. Não teremos absolutamente nada. Então, se alguém quiser agradar as pessoas, deve pregar tudo, menos a verdade. Porque o evangelho, ele é por natureza ofensivo. Em uma época, na época em que nós vivemos, né, onde as pessoas se sentem totalmente ofendidas por tudo, as pessoas se sentem ofendidas por tudo, se sentem ofendidas por tudo, e tudo para eles é discurso de ódio. Se João Batista se levantasse para pregar nessa pasta, chamasse assim, olha, vocês que estão vivendo numa vida pecaminosa, vocês não passam de raças de víbora. Vocês falavam assim, olha, isso é discurso de ódio. Se o próprio Jesus, que muitos dizem que foi um homem piedoso, que ele é mais do que isso, ele é Deus, o próprio Cristo chamou as pessoas de raça de víbora. Mas as pessoas que estavam famintas pela verdade se atraíam com isso. São essas verdades que têm poder de salvar o homem. E a época em que nós vivemos é o seguinte, olha, quando alguém prega sobre o pecado, em algumas igrejas, né, ao invés das pessoas pararem de pecar, elas param de ir para o culto, param de ir para a igreja, param de conversar com aquele pastor, porque elas não têm prazer de parar o que é mal. Elas sempre vão se sentir ofendidas com a verdade, sempre. Então, uma vez, pediram para um puritano pregar algo que não fosse controverso. Ele foi chamado para pregar numa universidade, dizendo, olha, você precisa pregar algo que não seja muito, não traga nenhuma controvérsia, porque o ambiente aqui é intelectual. Ele disse, olha, então não vou ter nada para pregar. Se eu tenho que pregar algo que não traz nenhuma controvérsia aqui, que não ofende ninguém, então não tenho nada para pregar, não tenho absolutamente nada. Porque qualquer pessoa que se levantar para pregar o evangelho, para fazer o que Cristo fez, para anunciar a salvação, vai ter que ofender as pessoas. Porque a verdade sempre vai ofender as pessoas. E quando você tentar reprimir isso, você estará a ofender a Deus. O John MacArthur dizia o seguinte, olha, como é que ele dizia? As pessoas estão muito preocupadas. Tem uma frase mais ou menos assim, dizendo que hoje em dia nós queremos limitar a verdade, né? Para não ofender as pessoas, mas as pessoas estão sempre ofendendo a Deus com o seu modo de proceder, com suas práticas. Ele diz mais ou menos isso. E no livro de Apocalipse, né, nós vamos encontrar palavras muito pesadas. Vamos encontrar palavras pesadas que a nossa geração podia falar que isso é falta de amor. Podia falar que isso é discurso de ódio. Tipo, o evangelho, por exemplo. Nos evangelhos você vai encontrar expressões pesadas como essa. Aqueles que não creem em Jesus, eles são raças de víbora, são como porcos, cabritos, bodes, são perversos, o coração deles é como sepulcro caiado. Aí pessoas ouvindo isso se ofendem, mas é isso que elas são. São expressões pesadas vindo de alguém que tem muito amor, vindo de Cristo. E não tem como não ver amor nessas palavras. Porque não tem essas verdades aqui, tipo, no livro de Apocalipse diz assim, no entanto, ficarão de fora os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam a prática da mentira. Você vê que a Bíblia chega a chamar aqueles que não creem no Senhor de cães. E ficarão de fora do reino dos céus. E isso tudo para provocar no nosso coração mudança. Porque ninguém, o ser humano, gosta de ser chamado, de ser atribuído um apelido que pertence aos animais. Pensa no cão. Come no lixo, não tem respeito próprio. É algo que, do jeito que nós tratamos, olhamos para um rafeiro. Sabe esses vira-lata? Sabe os vira-lata? Ninguém quer ter um vira-lata por perto. Ninguém deixa entrar na sua casa um vira-lata. Ninguém. É assim. Aqueles homens que vivem numa prática pecaminosa, no dia do juízo final serão tratados assim, ficarão de fora. Literalmente. Foram palavras do próprio Cristo. Porque eu não posso ocultar, ninguém que quer pregar a verdade deve ocultar aquilo que o próprio Cristo resolveu revelar na sua palavra. Ninguém. Nós não temos direito para isso. Então, essa palavra, esse evangelho, ele não é absolutamente nada atrativo. Não é. Ele não é intelectual, ele não tem nada de atrativo, nada.
Se alguém quiser se atrair pelo Evangelho, será atraído por Cristo. Se as pessoas querem ser salvas por Cristo, elas devem ouvir as verdades de Cristo e nada mais. Se querem estar com Cristo no céu, é de Cristo na terra que elas precisam ouvir. Se nós não estivermos satisfeitos com essas verdades na terra, não teremos satisfeitos mais em nenhum lugar. Então, Jesus Cristo, ele foi um homem de muitas verdades. Ele foi um homem de muitas verdades porque foi um homem de muito amor. Aqueles que muito amam são aqueles que dirão muitas verdades. Você pode medir o amor de alguém na sua vida pela coragem que essa pessoa tem de dizer verdades para você. Não por aquilo que ela faz, oferecendo coisas. Tudo isso, se você não conhecer a verdade, não serve para nada. O amor de Cristo por nós foi isso. Olha, se nós queremos ouvir palavras de amor, devemos ouvir as palavras de Cristo. Por mais pesadas que elas forem, são palavras de amor. Elas são pesadas porque elas estão cheias de amor, estão com peso de amor para a nossa alma. E as pessoas ouvem essas verdades, o Evangelho, elas falam, não, eu não me identifico muito com essa pregação. As pessoas inventam sempre um monte de desculpa para não ouvirem. Eu não me identifico com isso. Simplesmente viram as costas, como fizeram os outros discípulos, abandonam a verdade. Mas um dia elas terão que pagar por isso. Então, olha, se nós queremos ouvir palavras de amor, vamos ouvir as palavras de Cristo. Olha, por exemplo, essa. Eles assim, arrependam-se. Arrependam-se. Ou melhor, quem crê em mim será salvo, mas quem não crê será condenado. Será que nós não conseguimos ver amor nisso? Porque se Cristo não nos amasse, Ele simplesmente nos deixaria viver do jeito que nós quiséssemos. Ele nos deixaria viver assim. Mas Ele se arrepende assim, isso é amor. Isso mostra o amor que Ele tem por nós. E quando Ele chama as pessoas, olha, vocês são como raça de víbora, isso também é amor. É para que você possa mudar e arrancar esse veneno que está dentro de você, que é o pecado, que ele vai matar você. Tudo isso, olha, são palavras cheias de amor. Então, as palavras que Cristo falava ou dizia, não fazia bem, às vezes não fazia muito bem nas pessoas. Não fazia. As pessoas se levantavam, inventavam um monte de acusações, não fazia bem naquele momento. Mas são as palavras que mais vão trazer deleite no homem se ele obedecer. São as palavras que mais vão fazer bem no homem por toda a eternidade no céu. Elas chegam a ser amargas aqui, hoje, como nós ouvimos, mas elas serão um deleite para nós por toda a eternidade. Por toda. E todos aqueles que amam a Cristo devem estar dispostos a proclamar essas verdades, onde que eles forem. Se alguém for discípulo de Cristo, deve falar as palavras de Cristo. A Bíblia diz, olha, quem de Deus fala as palavras de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por medida, ou melhor, Deus lhe enche do Espírito. Então, se as verdades de Cristo nos ofendem, eu vou dizer o seguinte, meus irmãos, elas devem continuar assim. Se essas verdades nos ofendem, que ofendem, ou nos ofendem, né? Que nos ofendem, como ofendem, irmãos. Deixa elas nos ofender à vontade. Porque elas são as únicas palavras que nos ofendem nesse mundo. Elas nos ofendem porque ela é a única que nos defende também. Ela nos ofende hoje aqui para mudarmos, mas no dia do juízo final, ela também vai nos defender. Porque o próprio Cristo será o nosso advogado. Porque o apóstolo João diz assim, se alguém pecar, tem um advogado fiel com o Pai, que é Jesus Cristo. O advogado tem a função de defender. O homem só pode ser defendido por Cristo no juízo final, ou se eu será defendido por Cristo, se primeiro ser ofendido por Ele aqui. E receber essa ofensa com prazer, com gosto, com amor. Eu li em algum lugar que dizia que o Evangelho é a única boa notícia que ofende o homem. Ela não deixa de ser boa por ser ofensiva, muito pelo contrário. A diferença do Evangelho de Cristo e as outras religiões é isso. O Evangelho é totalmente ofensivo. Na Umbanda, no Candomblé, nas outras religiões, não tem essa questão ofensiva, porque eles não estão em busca da verdade. Eu falo para os irmãos, o evangelho que não ofende o mundo é um evangelho totalmente mundano. Se a verdade ofende você, eu falo,
Se a verdade causou uma ferida em você, ou toda ferida causada pela verdade é uma ferida saudável. É uma ferida que vai fazer bem para você. Então, o que que fazia as pessoas se afastarem da mensagem de Cristo? O que, olha, no discurso de Jesus, nessa pregação dele, vocês vão ver ele dizendo palavras como essas: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o meu corpo é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E tudo o que Cristo falava apontava para ele próprio. Tudo. Ele falava assim: olha, eu não testemunho de mim porque o meu testemunho é verdadeiro. E a lei de Moisés diz assim: o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E tudo o que Cristo falava, o Pai testificava, tudo. E isso ofendia as pessoas. O que fazia os bodes se afastarem e o que fazia as ovelhas permanecerem. O que fez aqueles bodes, aqueles tanto que abandonaram Cristo se afastarem, fez os 12 ficarem. É a verdade, é Cristo. Eles estavam aí por causa de Cristo. Então Cristo dizia o seguinte para ele: olha, não é que vocês não querem apenas ser salvos, é que vocês não podem. Isso ofende as pessoas. Como assim eu não posso me salvar? Porque sem mim você não pode absolutamente nada. Ele diz assim: em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que diferencia, o que faz as pessoas odiarem o cristianismo é isso. Somente em Cristo há vida eterna. O mundo ama o Cristo que faz boas obras. Todas as religiões falam de Cristo. Todas as religiões. Mas Cristo não fala de nenhuma religião. Cristo só fala dele. A Bíblia não fala de nenhuma outra religião. Porque Cristo é o centro, ele é o foco. Todo mundo, nas causas sociais, todo mundo gosta do Jesus que faz boas obras, que multiplica os pães, que cura as pessoas. Mas o mundo odeia esse Jesus que salva. O mundo odeia quando Jesus diz: olha, só em mim há a vida eterna. Quem não crê em mim será condenado. E o mundo se levanta e fala: e as outras religiões que não creem em Cristo? Isso parece não ser muito atrativo. Isso parece ser controverso, e é controverso, sim. Aqueles que estão distante de Cristo não têm vida eterna, não terão nem vir aqui nem lá. Aqueles são como cadáveres ambulantes, são como mortos arrumados, mas não deixam de ser mortos. E Cristo diz: olha, em mim há vida eterna. Tudo em mim. Tipo, Jesus disse assim uma vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo não mandou as pessoas procurarem livros. Cristo disse: eu sou a verdade. E as pessoas falavam: mas e a nossa religião? Os nossos deuses que nós adoramos, que nós acreditamos, são nada? Sim, são. E isso era um motivo de controvérsia. Isso fazia as pessoas abandonarem Cristo, lhe deixavam. E isso sempre vão se questionar. E as outras religiões? E o que nós fazemos? E nada ofende mais um homem do que saber isso. Que nada que ele faz pode lhe salvar. Isso é totalmente ofensivo. Numa época que nós vivemos, que o mundo está acostumado a conquistar as coisas, receber tudo por mérito, ouvir que não importa o que você faça, você não vai ser salvo. Você vai ser salvo somente pela fé em Cristo. Isso é totalmente ofensivo. Mas as minhas capacidades de fazer as coisas, as minhas boas obras, não. E Cristo dizia sempre o seguinte: olha, eu sou a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se tiver outras religiões, tem que sair e crer em mim. Eu sou a vida eterna. Eu não mostrarei a verdade, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Todas as religiões estão em busca de uma determinada verdade. Todas. Mas Cristo não buscava nenhuma verdade. Falava: eu sou a verdade. Olha, aqui enquanto a gente está reunido aqui na praça, passa pessoas de diferentes religiões, ouvem isso, se sentem ofendidas. Mas isso é verdade. Se você pregar um Cristo preocupado com as causas humanitárias, tipo, visando nas obras sociais, com ajudar os pobres, dar comida às vezes como a gente faz aqui, mas não falar de Cristo como Salvador, eles não vão se sentir nada ofendidos. Eles até gostam disso. E às vezes falam: olha, você nem parece ser cristão.
não ajuda, não faz aquilo. Porque nós achamos que Cristo é somente o alfa das coisas, como é que eu posso falar? Das coisas sociais. Cristo, ele é o salvador do seu povo. A menos que Cristo seja o salvador, na vida das pessoas ele não é nada. E a glória de Paulo era sempre isso. Ele dizia, olha, eu vou pregar Cristo, vou pregar sua cruz. Isso é controvérsia para o mundo. Isso é algo ofensivo para o mundo. Mas é disso que o mundo precisa ouvir. E aquele que cresceu com uma boa educação, mas não crê em Cristo, se sente ofendido. Então, e olha, por exemplo, a declaração do apóstolo Paulo na carta de Romanos, no capítulo 10. Diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês conseguem ver que quando Paulo pregava sobre qualquer tema, qualquer coisa, o foco dele era Jesus como Salvador. A mensagem que Cristo pregou, que fez as pessoas se afastarem, era justamente isso. Ele como Salvador. Eu vou concluir, irmãos, dizendo o seguinte, né? Para o mundo, para as pessoas, para o povo daquela época, ouvir que a salvação deles dependia de um carpinteiro era totalmente ofensivo. Os intelectuais não viam nada de atrativo nisso. Mas era a verdade, era aquilo que eles precisavam ouvir. Se calhar o povo dizia, precisamos ouvir algo que seja mais lógico. Como é que a nossa salvação vai depender de um carpinteiro? Como é que a nossa salvação vai depender do filho de José? Mas era isso. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no verso 8, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação. E Paulo sempre falou isso, nas suas cartas e nas suas pregações. O mesmo ponto que fez as pessoas se afastarem de Cristo lá em Jerusalém, é o mesmo motivo que foi um motivo de escândalo para a igreja de Corintos. Ou melhor, para a cidade de Corintos. Cristo como Salvador. Cristo como o centro de tudo para salvar o homem. Porque se alguém deixar de ouvir sobre Cristo, deixou de ouvir sobre aquele que o salvou. Ou sobre aquele que tem poder de o salvar. Então, se há alguma coisa que ofende os homens no Evangelho, eles devem ver que são feridas saudáveis. São coisas que a pessoa deve pegar com amor. As palavras de Cristo são como o bisturim do cirurgião. Elas precisam ferir, precisam penetrar a alma, penetrar a carne do homem, para arrancar o câncer do pecado que existe nele. Porque o cirurgião não pode fazer o seu trabalho e arrancar o câncer sem ferir. Mas a ferida que ele faz é uma ferida necessária. Porque sem aquela ferida, a pessoa não estará saudável. Então, o Spurgeon dizia o seguinte, quando você se sentir totalmente indigno e desprezível, você atingiu a verdade. Isso que eu falei para os irmãos. Não existe nenhum ser humano indiferente com a verdade. Não existe. Ou eles amam a verdade, ou eles odeiam. E todos nós vamos continuar sendo ofendidos por isso, pela verdade. Todos nós. O Evangelho diz que todos nós todos estamos aqui, nós pecamos contra Deus. Estamos nas mesmas condições. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que o Evangelho vai sempre nos ofender? Porque ele vai falar que todos nós estamos na mesma condição, de pecadores e perversos. Todos, educado ou não, drogado ou não, todos nós estamos na mesma condição. A menos que você crê em Jesus. Você sairá desse laço, vai receber vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a anunciarem essas verdades onde quer que vocês forem, a pregarem que Cristo é a vida,
E sem Ele não existe nada. Amém? Vamos orar?